reter a informação, né, e repassar o conhecimento dentro da organização é fundamental. Tá? As empresas que ainda não estão fazendo isso, ou estão agora pós-pandemia voltando a uma etapa anterior em que, entre aspas, né, voltando a uma normalidade, entre aspas, de trabalho no escritório ou mesmo que híbrido, não podem esquecer que nós temos que ter, né, as pessoas mapeadas, os experts mapeados, os SMEs mapeados para cada conhecimento que nós necessitamos e que seja fundamental para desempenharmos os nossos trabalhos de negócio. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolin e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma vez para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje nós vamos continuar a nossa jornada sobre a construção de um planejamento de negócios estratégicos de T&D. Como construir um plano de negócios em T&D, parte 3. E hoje nós vamos falar sobre o aprendizado social e o aprendizado na prática, compondo assim o pilar de treinamento do seu plano de negócios. Antes de nós começarmos a analisar as formas de incluir no nosso plano de negócio estratégico de T&D ações para cobrirmos o aprendizado social e o aprendizado na prática, é importante relembrarmos, né, o processo de aprendizado do nosso cérebro. Nós temos a memória de trabalho, que é a memória utilizada pelo nosso cérebro para captar os conhecimentos novos. E nós temos a memória chamada de longo prazo, a memória de armazenamento, que são a memória, parte do cérebro, aonde nós temos as informações já processadas, já codificadas, e que a gente vai utilizar no nosso futuro sempre que a gente precisar. Um exemplo muito simples, né, é dirigir um carro. Então, no começo, a nossa memória de trabalho ela é muito utilizada, né, existe muito processamento. Por quê? Para você aprender a dirigir, você precisa prestar atenção em ligar da ignição, mas para isso você tem que ver se está a marcha no neutro, com o freio de mão puxado, se você colocou o cinto de segurança, se os espelhos retrovisores estão de acordo antes de você partir com o seu carro. Então, existe ali uma série de ações que a gente faz, que a gente aprende na autoescola e que não estão ainda codificadas, não estão ainda processadas, não estão ainda interiorizadas. E aí, nesse momento, a memória de trabalho entra em cena para nos chamar a atenção. Com o uso, né, com a prática, com a repetição, né, pouco a pouco esse conhecimento vai sendo armazenado, porque ele vai sendo processado, e a gente acaba dirigindo de uma forma natural, de uma forma tranquila, naturalmente, sem pensar, a gente acaba fazendo todos esses procedimentos iniciais antes de sair com o carro. Então, tendo isso em vista,
vamos falar um pouquinho sobre o aprendizado social, porque tendo esse conceito bem claro em nossas mentes, a gente consegue entender o modelo 70-20-10 de aprendizado, que é muito conhecido por todos vocês. Então, sobre o aprendizado social, que representa aí 20% do conhecimento necessário para que nós possamos desempenhar as nossas atividades, colocar as pessoas para se comunicar, interagir com profissionais mais experientes em determinados campos é muito importante. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter pessoas com conhecimento e experiência que possam ensiná-las na jornada de trabalho. Um exemplo disso, né? Eu lembro quando eu trabalhei no setor automotivo, né, na General Motors, nós tínhamos os chamados BFOs, né, que são os Bon Family Owners, né, ou seja, os experts, os SMEs, né, de cada componente automotivo. Então, se você tinha que conversar com alguém mais experiente sobre coxinha de motor, sobre linha de combustível, sobre tanque de combustível, sobre banco, enfim, cada componente automotivo tinha um BFO que foi mapeado pela organização, baseado no seu conhecimento técnico, e isso era disponível numa intranet, os nomes, onde a gente podia consultar e aí entrar em contato com essas pessoas. Na época, né, eram por conference calls, né, as conferências via telefone. Muito bem. Hoje em dia, nós temos as plataformas de T&D e as plataformas de T&D que possuam funcionalidades, né, de mapeamento e identificação dos SMEs, elas já saem na frente para que você possa introduzir de uma maneira mais fluida dentro da organização o aprendizado social. Então, prover, né, áreas de consulta a experts, mas antes disso, mapeando os experts, é importantíssimo para as organizações implementar o aprendizado social. Michel, mas como eu mapeio os experts dentro da minha organização? Bom, se você não tem isso mapeado, há diversas maneiras, né? A primeira maneira, mais simples, em que a área de RH e T&D pode trabalhar, é levantar a referência acadêmica de cada um dos seus profissionais, porque os experts, os SMEs, eles estão ligados muito a hard skills, né, a conhecimentos técnicos. Uma segunda forma é a própria análise da liderança, né? Então, os gestores das organizações acabam conhecendo no seu dia a dia pessoas que eles sabem que conhecem sobre determinados assuntos. Então, também pode ser um levantamento através da liderança. Uma outra maneira é a própria pesquisa interna junto aos colaboradores, ou seja, junto às pessoas que realmente procuram, né, profissionais dentro da companhia para serem orientadas, ou um combo de todas elas. Mas é super importante ter isso. Agora, a base para ter isso é saber o que cada função necessita possuir para poder desempenhar as suas atividades, e isso a gente já falou nos episódios anteriores. Um ponto de atenção antes do Covid-19, né, era muito fácil você encontrar um expert dentro da sua organização, ou pelo menos a sua indicação. Por quê? Porque as pessoas estavam mais nos escritórios, as pessoas se conheciam. Então, essas referências que eu comentei, seja de uma pesquisa interna com os colaboradores, seja através da liderança, seria muito fácil identificar.
né? Porque muitas vezes a gente estava lá no café, na rodinha após o almoço, enfim, num momento ali social, e surgiam, olha, eu tive um problema assim, assim, assado, e o fulano ou a fulana me ajudou, né? E normalmente quando a gente estava em rodinhas, em conversas de pessoas da mesma função ou da mesma área, surgiam, logicamente, problemas semelhantes. E aí nós lembrávamos, né, dessas conversas, dessas indicações, e aí a gente acabava, né, tendo o nome do expert de uma forma mais extraoficial. Em 2020, né, muitos executivos, né, ainda, né, planejavam a sua transformação digital, pensando que isso iria ocorrer entre 5 e 10 anos, né, conforme até um estudo do Boston Consulting Group. Mas aí veio a pandemia e tivemos que, né, todos os executivos implementar ações do dia para a noite, né, colocar todo mundo rodando num ambiente virtual para que a gente não parasse as operações de negócio. E a escassez de talento de experts, né, ficou ainda mais clara, porque nós ficamos isolados dentro das nossas casas, né, e ficamos sem ter essas referências. Então, reter a informação, né, e repassar o conhecimento dentro da organização é fundamental. Tá? As empresas que ainda não estão fazendo isso, ou estão agora pós-pandemia voltando a uma etapa anterior em que, entre aspas, né, voltando a uma normalidade, entre aspas, de trabalho no escritório ou mesmo que híbrido, não podem esquecer que nós temos que ter, né, as pessoas mapeadas, os experts mapeados, os SMEs mapeados para cada conhecimento que nós necessitamos e que seja fundamental para desempenharmos os nossos trabalhos de negócio. Feito isso, né, vai ficar muito mais fácil o próximo tópico, que é o aprendizado na prática. Então, entre a memória de trabalho, que ela é acionada quando nós temos novidades, né, novas funções, enfim, novos afazeres dentro da companhia. E a memória a longo prazo, existe aí esse ato que é a transformação da informação, né, em dados. E isso é feito através da prática, né? Temos a informação processada sendo armazenada. E o aprendizado na prática requer ferramentas, né, de suporte ao desempenho, né, e uma cultura de aprendizado, onde seja possível compartilhar o conhecimento de forma natural. Então, aqui eu gostaria de fazer um parênteses sobre um conceito chamado de ecossistema de aprendizado, né? Muitas empresas acabam falando universidades corporativas, porém eu gosto mais do conceito chamado de ecossistema de aprendizado, porque o ecossistema de aprendizado ele leva em consideração, primeiro, né, uma cultura de aprendizado, tá? Uma cultura que premia o aprendizado, porque uma cultura que premia o aprendizado contínuo, ela consegue se adaptar rapidamente às mudanças de contexto, sem perder a produtividade. Uma cultura de aprendizado é uma cultura onde os colaboradores buscam continuamente o aprendizado, o conhecimento, em que eles compartilham continuamente o aprendizado e que eles aplicam esses novos conhecimentos e habilidades adquiridos continuamente no trabalho, sem o medo de errar. Então, primeiro, ter uma cultura de aprendizado. Depois, né, nós termos a oferta do aprendizado, né, e os enablers do aprendizado. O que é isso? Né? Então, primeiro, a gente tem que identificar as necessidades de aprendizado,
ou seja, os gaps de conhecimento, e desenvolver conteúdos e fazer curadorias para prover esse conhecimento de uma forma engajadora. Desenhar trilhas de desenvolvimento individual para maximizar o aprendizado. Como? Através dos enablers, através da tecnologia correta, através de um processo correto de trabalho, de um fluxo correto de trabalho, de um fluxo otimizado de trabalho que permita o aprendizado contínuo, né? E que também meça, né, os resultados, porque tudo que é oferecido em termos de aprendizado deve ser revertido em mudança de atitude e também de resultado. Então, o conhecimento adquirido pelas pessoas deve ajudá-las a desempenhar suas tarefas de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, de uma forma mais eficiente e com uma maior qualidade. Então, essa tríade é super importante e essa tríade é que nós chamamos de ecossistema de aprendizado. Então, para operacionalizarmos o aprendizado na prática, a gente tem que ter uma cultura adequada, a gente tem que ter uma oferta adequada e a gente tem que ter os meios para acessar essas ofertas da maneira adequada. Então, plataformas de treinamento e desenvolvimento humano que permitam, né, vídeos, áudios, arquivos, ou seja, uma oferta, né, através da tecnologia, pelo app, de suporte ao desempenho, é muito importante, né? Ferramentas instantâneas que estejam ligadas, né, à realização, né, de um trabalho. Tá? Temos que, no passo anterior, ter identificado essas necessidades, né, para que a gente possa medir os gaps de cada um dos colaboradores e aí sim fazer uma curadoria adequada. Existem aqui no aprendizado na prática plataformas de LXP que a curadoria é feita de forma automática, mas para que uma plataforma de LXP tenha sucesso dentro da sua organização, é necessário que você tenha uma gama muito grande de conteúdos e de referências, né? E que a gente sabe que na prática isso é difícil de existir dentro das organizações. Por quê? Por questões orçamentárias. As empresas elas não têm uma quantidade grande de recursos para desenvolver conteúdos de forma com curadoria para todas as funções da companhia, né? E, em primeiro lugar, a estratégia, né? Então, a cultura do aprendizado, que isso deve estar em linha, né, com os valores da companhia e, como melhor prática, a alta direção deve encabeçar a cultura do aprendizado, acreditar que conhecimento transforma behavior, transforma atitude, transforma comportamento e o resultado disso é um trabalho feito de uma forma mais rápida, mais eficaz, mais eficiente e com qualidade. Ok? Pontos de atenção, né, que são barreiras para nós termos, né, dentro da companhia a cultura do aprendizado. Primeiro, a falta de comprometimento da alta direção. Então, diretores executivos, presidentes, CEOs que nos escutam, você precisa crer realmente que o conhecimento traz a mudança de atitude, de comportamento e melhora o resultado. E você tem que falar isso abertamente para a organização. O segundo ponto é viabilizar um tempo, né, dentro do processo do trabalho para que as pessoas aprendam. Uma pesquisa de 2021 da ATD dos Estados Unidos, uma publicação chamada Desenvolvendo uma Cultura de Aprendizado, com uma pesquisa, né, em 304 empresas, né, mostrou que 83% dessas empresas, as pessoas dizem ter falta de tempo para se dedicar ao aprendizado
83%. Então, não adianta a gente falar de cultura de aprendizado, dizermos que valorizamos uma cultura de aprendizado, entendermos que a cultura de aprendizado ajuda a companhia a evoluir e a dar mais resultados, se nós não damos, durante o fluxo de trabalho, o processo de trabalho, tempo para as pessoas aprenderem. E o segundo grande contribuidor, que é uma barreira, né, uma contribuição negativa, uma barreira para a cultura do aprendizado, é a falta de apoio da liderança. Então, o middle management, né, a gerência média, a gerência de departamentos e áreas, ou primeiros níveis de supervisão, eles têm que estar inseridos no processo de aprendizado de seus colaboradores, né? Seja ajudando, se eles já estejam preparados, identificando os problemas e orientando até na criação dos PDIs, dos planos de desenvolvimento individual, mas também no apoio, caso eles não tenham identificado esse tipo de gap, e seja a área de T&D ou RH, mas que eles estejam participativos e suportando os seus colaboradores a preencher esses gaps, e aí com certeza eles vão ajudar os colaboradores identificar tempo, né, mapear tempo dentro do seu processo de trabalho para o aprendizado contínuo. Essas são as dicas. Parte 3 de como construir um plano de negócios de T&D de uma forma mais eficiente e estratégica. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica T&D e até o próximo episódio no canal que você acessa semanalmente para evoluir como pessoa, como profissional, o canal também que colabora com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano, e eu espero vê-los até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus, abraços digitais.